E aí galera, beleza? Eu sou a Natália Tucci e hoje estamos com mais um vídeo comentando sobre o projeto Além do Corpo que tá rolando lá no canal do Leandro Twin. Se você ainda não viu, tá chegando agora, não sabe o que tá rolando, clica no card aqui em cima que você vai ver tudo desde o começo, acompanhar tudo direitinho. Mas agora, gente, a gente vai pro último vídeo da segunda semana. Essa parte ela é muito complicada porque ela expõe muito de um problema que eu tenho há alguns anos, que é a compulsão alimentar. E esse problema é estigmatizado por muitas pessoas como falta de vontade, falta de garra, fraqueza, gulodice, gordice, falta de empenho, preguiça, frescura, coisa de gordo. Olha, é tanta coisa, tanta coisa que eu já escutei sobre pessoas que têm compulsão alimentar. Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que é a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão é uma doença. Ela foi reconhecida há pouquíssimo tempo como doença, mas ela é uma doença assim como a anorexia, a bulimia. Ela é uma doença, um transtorno. E primeiro de tudo, ela tem que ser tratada com médicos, com um psiquiatra, com um psicólogo, com um nutricionista comportamental. Esse é o primeiro ponto sobre a compulsão alimentar. E por que se dá a compulsão alimentar? Por que uma pessoa tem compulsão alimentar? Por que eu tenho compulsão alimentar? Primeiro, por vários fatores que eu também ainda estou descobrindo na terapia. E conforme eu for descobrindo, eu vou contando pra vocês. Mas um dos fatores para compulsão alimentar é a pressão social que existe pra gente se manter magra. Então assim, você fazer uma dieta, ela é prejudicial pra sua compulsão alimentar. Por isso que pra mim é tão difícil fazer uma dieta e ninguém consegue entender isso. É claro que dieta todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma dieta. Dieta é o quê? O que você come. O problema pra quem tem a compulsão alimentar é a restrição alimentar. Quando a gente passa muito tempo restringindo ou se preocupando absurdamente com o peso ou com a nossa imagem corporal, isso é um dos fatores que agregam para você ter a compulsão alimentar. É claro que não vai ser só isso, só a pressão social. Não é só isso. Tem também os fatores psicológicos e de vivência da própria pessoa e de personalidade e de diversas coisas. Na verdade, a compulsão alimentar ela é um conjunto de coisas. E ao contrário do que todo mundo pensa, a compulsão alimentar traz muito sofrimento. Ela não é prazerosa. Ela não é comer gostoso. Sabe, quando você come muito, mas você come com prazer, você come porque tá gostoso. Beleza, gente, isso não é uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela vem cheia de culpa, ela vem cheia de dor e ela vem como uma punição. É uma maneira da gente se punir. Eu não vou falar muito mais, porque senão eu vou expor mais ainda uma questão que é muito minha. Eu acho que isso que eu tô falando já é o suficiente pra você que tá aí assistindo começar a compreender e avaliar e olhar de uma maneira diferente. Se você que tá assistindo come muito em alguns momentos, mas você come com prazer, se você come e tá gostoso e tudo mais, isso não é uma compulsão alimentar. Não é. E parem, por favor, de dizer que eu tenho compulsão por doce, porque você come muito doce. Não, você não tem compulsão por doce. Isso é muito sério, é muito sério. A compulsão é quando existe sofrimento. Então, se você está comendo com sofrimento, se você está comendo com dor, se você está comendo com culpa, pra se punir, é uma sensação muito de punição, é uma coisa muito pesada. De verdade, isso é compulsão. Se você sente isso, aí você precisa procurar ajuda, de verdade, uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica e olhar de uma maneira diferente e tentar melhorar a sua relação com a comida. E eu cheguei a falar em alguns vídeos que o que eu tava fazendo é muito perigoso pra quem tem compulsão alimentar e é, de verdade. Quando você faz uma dieta muito restritiva e você já tem a compulsão alimentar, pra você desencadear uma crise é um pulo. Se você tiver um gatilho pequeno, uma frustração, um desentendimento, um sentimento de desvalia, esses são alguns gatilhos que desencadeiam uma compulsão alimentar para um compulsivo. Se você tiver um gatilho e tiver em restrição, vai ter crise. É bem complicado mesmo a restrição. Tanto que a gente mudou a estratégia da minha dieta. Hoje em dia, a gente tá seguindo uma outra estratégia que vocês vão acompanhar aí ao longo dos episódios. Eu mudei, senão eu ia continuar tendo compulsão e aí não dá. Aquilo que eu mostrei, eu nem assisti de novo, porque pra mim é muito difícil assistir de novo. Eu sei o que é, assim, eu sei o que é. Eu começo a assistir, já me vem uma sensação terrível e eu paro, porque realmente eu não sei nem como eu consegui filmar. Eu falo
falo sem olhar pra câmera e abaixando a cabeça, porque os momentos que eu me olhava, eu sentia muito nojo, eu sentia muito desprezo. O sentimento de desvalia por mim era muito grande e isso causa uma dor muito grande. Então, eu ver isso é eu reviver isso. Então, pra mim, só de assistir já é muito doloroso. Por isso que eu nem assisti e eu só tô comentando assim porque eu sei que rolou isso nesse episódio. Eu acho que tem que ficar isso. É essa mensagem que eu quero deixar, de que a compulsão não é simplesmente comer demais. Inclusive, eu tenho visto em muitos canais de YouTube, porque eu tenho visto mais esse tipo de coisa, tenho pesquisado mais, até aparece pra mim no YouTube. E muitos canais de blogueiras, vlogueiras, youtubers, falando sobre a compulsão por doces, sobre a compulsão alimentar. Eu vou dar dicas agora, tá, gente, de como aliviar a compulsão alimentar. Gente, não para, pelo amor de Deus, é sério, isso é muito sério. E quando você faz isso, você tá desrespeitando uma pessoa que tem a doença. Porque você tá ajudando a propagar uma mensagem que é falsa, entendeu? Uma mensagem que não é verdadeira, não é. Eu até vi um vídeo que a menina falava: ai, gente, assim, nem é tão difícil assim cessar a compulsão alimentar. Como assim não é difícil, gente? Eu fiz um tratamento há 6 anos atrás, um tratamento de mais de 1 ano, seríssimo, no Hospital das Clínicas, com profissionais seríssimos. Se passaram 5 anos, de vez em quando eu tinha episódios de compulsão ainda, e depois de 6 anos eu recaí, e tô tendo que lutar contra isso ainda. Então, uma pessoa que não sabe o que é esse problema, virar e falar: olha, ai, nem é tão difícil curar a compulsão alimentar. Para, né? Por favor, pare. Porque é sim extremamente difícil, porque é uma doença. É um transtorno, assim como a anorexia, que é seríssimo, assim como a bulimia, assim como a vigorexia, que muitas vezes a vigorexia as pessoas chamam de garra, foco, saúde, mas não é doença, é uma compulsão pela atividade física. Então também a gente tem que ficar muito esperto e não ultrapassar determinadas linhas. Mas é isso, a mensagem que eu queria deixar. Nossa, tô me sentindo muito mais leve depois de fazer esse vídeo. Foi bom falar disso. Eu espero que essa mensagem chegue de uma maneira bacana pra você que tá assistindo e que ela seja propagada também de uma maneira bacana, tentando destruir alguns mitos aí, beleza? Então, amanhã tem... O que tem amanhã? Amanhã tem Respondendo Comentários, então não esqueçam, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, algum elogio, deixa aqui que eu vou responder, tá bom? Beijo!